Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso companheirismo ao redor da palavra. Todos nós sabemos que estamos supostos a alcançar a fé perfeita, a fé para o arrebatamento. Essa fé perfeita é uma fé pura, limpa, clara na palavra de Deus. Jesus disse que a igreja verdadeira seria edificada sobre a revelação da palavra. E Deus tem colocado essa igreja aqui no tempo do fim para ser provada, para mostrar para o diabo que essa igreja do tempo do fim não cairá como caiu Eva lá no Jardim do Éden e como caiu a segunda Eva em Niceia. Deus tem um acerto de contas com o diabo, vamos usar essa expressão. Veja, o primeiro acerto de contas foi com Elias e os profetas de Baal. O segundo foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus provou, o melhor, Deus provou que Jesus era seu filho amado e que Deus habitava nele e que ele era a voz que deveria ser ouvida. E haverá outro confronto aqui no tempo do fim, no Monte Sião. O Monte Sião é a verdadeira igreja, a Sião celestial, de acordo com a profecia em Hebreus 12 e demais escrituras. Veja, uma igreja pré-ordenada, predestinada por Deus para não cair ante os credos, os dogmas, as tentações do diabo. Veja que nosso grande rei e sacerdote, o grande Deus, tem descido aqui no tempo do fim, como ele apareceu para Abraão lá em Gênesis, quando Abraão retornava da jornada, no final da jornada, Melquisedeque se apresenta a Abraão, veja, o herdeiro, o possuidor das promessas, e Deus, o possuidor do céu e da terra, que tinha dado a herança a Abraão e a sua semente, veja, o herdeiro da terra, o herdeiro da Palestina, o herdeiro das bênçãos celestiais, Abraão, e Melquisedeque veio e lhe deu pão e vinho. Veja, um tipo perfeito do que tem acontecido com Jesus Cristo, quando tem estabelecido a Santa Ceia na igreja, e depois de tomar a última ceia com os discípulos, ele diz: não beberei mais, a não ser no reino vindouro. Veja, e nós estamos chegando no final da jornada, e teremos a ceia das bodas na eternidade. Então aqui, no final da jornada, esse mesmo Deus tem aparecido em carne humana para a verdadeira igreja e nos dado a palavra e o Espírito, porque o pão fala da palavra e o vinho fala do sangue, e no sangue está a vida, e ali estava a profecia da encarnação da palavra aqui no tempo do fim. Então ele vem e se apresenta como rei e sacerdote. Veja, essa grande manifestação de Deus aqui no tempo do fim. O leão da tribo de Judá. Veja, ele se apresenta aqui como rei da Jerusalém celestial. Veja, e a igreja é também chamada de a Nova Jerusalém. E Jesus é o rei dessa Jerusalém celestial. Porquanto ele vem aqui para a semente real. É a única que o recebe. É a única que tem recebido a revelação da palavra. Veja, esses que são herdeiros da terra, a esses ele se apresentou aqui no tempo do fim, porque esse é o tempo do estabelecimento do reino dos céus em nossos corações. E o rei veio para se estabelecer no trono de nosso coração. E ele está governando a igreja através de sua palavra. Então, veja, em Gênesis capítulo 4, nós temos essa seguinte escritura: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Veja, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoando, veja, e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Por isso ele tem todo o direito de reinar, de governar, de fazer tudo de acordo com a sua vontade. Veja, ele é o possuidor de todo esse universo, de toda essa terra.
Veja, então esse mesmo Deus se apresenta aqui de forma perfeita. Veja, a palavra encarnada. Veja, esta é a forma em que ele está se manifestando para a verdadeira igreja no tempo do fim. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Veja, a igreja está vencendo a todo o poder das trevas. Veja, vencendo a carnalidade, vencendo o mundanismo, vencendo o pecado. Deus entregou nas nossas mãos os nossos inimigos e nós temos poder para governar e dominar cada inimigo. Veja, e deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo é antes da lei de Moisés. Moisés veio 400 anos depois. Veja, o dízimo já era aplicado no tempo da graça. E a quem foi que Abraão dizimou? Ao rei, ao possuidor do céu e da terra, o possuidor de todas as coisas. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade quanto a isso. A mim parece que é avareza, é ganância, é egoísmo, é medo, é dúvida, é preconceito, coisas assim. Veja, e o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então veja, Abraão vem aqui no fim da jornada, traz pão e vinho para a semente real. A mesma coisa ele tem feito conosco aqui no tempo do fim, porque a Bíblia fala: como foi nos dias de Sodoma, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, mas como é que ele se revelou a nós aqui no tempo do fim? Como sacerdote do Deus Altíssimo, Filho do Homem, profeta e Rei de justiça. Veja, ele vem para estabelecer o juízo sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Esse é o dia da vingança, de acordo com Isaías 61, verso 2. Veja, ele vem para vingar-se de todos aqueles que rejeitaram a palavra, dos que mataram os profetas, dos que se colocaram contra a verdade da Escritura. Lembre-se, a pedra já foi lançada ao ar em 64, no Quênio Sabino, quando o sétimo anjo, ordenado por Deus, tomou uma pedra e jogou ela ao ar. Veja, e o Espírito de Deus desceu como um torvelinho, cortando o topo das árvores, quebrando as rochas. 3 dias depois, um grande terremoto quase afundou o Alasca, de acordo com Apocalipse 16. Um grande terremoto para vindicar a profecia. Agora, diz o profeta algo tremendo na mensagem: quem é esse Melquisedeque? Veja, o próprio Deus apareceu em carne humana. O que ele faria aqui no tempo do fim? Através do seu corpo, que é a igreja. Veja, Jesus disse: aquele que crê em mim, para as mesmas obras que eu fiz, e maiores do que estas. Então prega o profeta na mensagem: quem é esse Melquisedeque? Parágrafo 130. Veja, o aparecimento desse rei, que veio vindicar a palavra aqui no tempo do fim, que veio aparecer para a semente real, os possuidores da terra, os que têm a promessa. Esses são os únicos que poderão enxergar esta verdade. Veja, Deus indica isso sempre tem sido correto. Deus o vindica ser verdadeiro. Mostra claramente que o predestinado é o único que se considera na redenção. Que coisa tremenda. Por isso o livro de Efésios é para os redimidos. Há uma outra classe, é claro, Mateus 25, os salvos. Mas a revelação da verdade é para o redimido. Veja, a gente pode estar pretendendo, pensa que é, porém a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados, porque a própria palavra redimir quer dizer trazer de volta.
Isso é correto? Para redimir. Veja, qualquer coisa é trazê-la de volta ao seu lugar original. Aleluia, diz o profeta. Assim é que só o predestinado será trazido de volta, porque os outros não vieram dali. Veja, vem trazer de volta, sendo eterno com ele no princípio, a vida eterna que vocês tinham, seu pensamento do que vocês eram. Veja, do que ele queria que vocês... Ele queria que eu estivesse de pé no púlpito. Diga, ele queria que vocês se assentassem nos bancos esta noite. Então estamos servindo seu propósito eterno. E o que saiu de casa só veio à terra para servir ao seu propósito. Que coisa grandiosa é esta declaração. Veja, é isso correto? Então depois que se tem acabado, se traz de volta num estado glorificado. Se tem madurado, se tem trazido de volta outra vez. Veja, nenhuma maravilha que Paulo podia dizer quando eles estavam construindo um cepo para cortar-lhe a cabeça. Ele disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, sepulcro, a tua vitória? Veja, graças a Deus que nos dá a vitória. Veja, que coisa gloriosa. Veja, ele disse, morte, diga-me, onde tu podes fazer-me gritar? Sepulcro, diga-me, como vais deter-me? Porque eu sou um possuidor de vida. Vida eterna, amém? Ele o reconheceu. Morte, inferno, sepultura, nada pode detê-lo. E nada pode fazer-nos dano. Temos vida eterna. Exatamente como uma gotinha de orvalho. Veja, se eu entendo. Veja, não sei muitíssimo sobre a química, porém tem que ser que o congelar da umidade ou atmosfera, e quando a noite se torna fria e escura, cai do céu e goteja sobre a terra. Tem caído de alguma parte. Porém, na manhã seguinte o sol sai. Veja, está jazendo ali. Pequeno garoto, trêmulo de frio. Porém, deixe que o sol saia. Olhe no a brilhar. Está contente? Por quê? O sol vai chamá-lo diretamente de volta ao lugar de onde veio. E esta é a maneira como cristão. Aleluia! Sabemos que quando andamos na presença de Deus, algo em nós diz que viemos de alguma parte e que voltaremos outra vez por este poder que está tirando-nos. Veja, essa é a grande verdade. Que coisa tão tremenda, meu amado. Veja, a gotinha de orvalho reluz e brilha e grita, porque sabe que veio dali de cima e que esse sol vai atraí-la diretamente de volta ao lugar de onde veio. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe que quando ele vem em contato com o Filho de Deus, ele vai ser atraído para cima daqui a algum dia. Porque disse Jesus, quando eu for atraído, a todos atrairei a mim mesmo. Por isso ele prega a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? O eleito sendo atraído para cima, porque ele estava em seus pensamentos, ele era um atributo, foi expressado, veio à terra, e o grande rei, o Melquisedeque. Veja, o reino de Deus sendo estabelecido em nossa alma. Nós, a Nova Jerusalém, a capital, governada pelo grande rei. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.